O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai dar calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procurar resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda. E o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez o refrão deste salmo. Ensinai-me a fazer vossa vontade, vossa vontade. Cante isso, ensinai-me a fazer. Ensinai-me a fazer vossa vontade, vossa vontade. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: acalma o seu coração, vai dar tudo certo. Quero mais uma vez saudar quem nos acompanha em casa, quem está rezando com a gente e todos vocês que vieram participar. Com certeza muitas pessoas vindo também para cá, muitas pessoas vêm de caravana, né? Chegam na madrugada do sábado. Gente, que bom, como eu repito, faço minhas mais uma vez, repito as palavras que eu disse no início, que é muito bom a gente poder discorrer sobre um tema como esse, à luz da fé, não é? E diga-se de passagem que a fé traz resposta para tudo. Na Bíblia, na vida espiritual, a gente encontra resposta para coisas que a gente nem imagina. Então você que está aqui, talvez você que veio, primeira vez na Canção Nova, veio porque um amigo chamou, está pensando, nossa, eu estou ansioso, vou nesse negócio de igreja, né? Não sei se vai funcionar. Talvez você veio porque sua esposa te obrigou, né, marido? Não levanta a mão não, para você não ficar pior, para você não apanhar, né? Ela falou, se não for, não tem mais sobremesa, não vou colocar minha comida no prato para você beber, né? Parece que é um filho, né? Põe a comida você mesmo, rapaz, mas fica esse costume aí, né? Te ameaçando, né? E outras coisas mais que eu não vou falar em público, né? Outras ameaças aí, né? Quem tiver ouvidos, ouça, entenda o que o Espírito diz à igreja. Mas talvez você caiu de paraquedas aqui. Mas você vai se surpreender, você aqui, você em casa acompanhando, o quanto que a vida espiritual e o quanto a fé nos ajuda a lidar com esse fenômeno contemporâneo no sentido de que o surto de ansiedade é contemporâneo, né? A ansiedade é um instinto natural, né? Imagina, gente, se nós não tivéssemos ansiedade, nós seríamos como um carro sem alarme ou sem buzina, né? Quem já morou em São Paulo capital, ou quem é de São Paulo, tem alguém de São Paulo capital aqui? Levanta a mão. Que bom, sejam bem-vindos. Eu morei em São Paulo há alguns anos, e a gente entende em São Paulo o quanto que é importante uma buzina, né? Porque às vezes no interior a pessoa buzina para você, você fica bravo, né? Nossa, buzinou para mim. Mas a buzina nada mais é do que um alerta.
Às vezes em São Paulo acontece muito, as pistas, por exemplo, na Radial Leste ou na 23 de Maio, as pistas são próximas, os carros estão pertinho. E um momentinho de distração, você vai para cima do outro carro. Então o carro buzina para te falar, opa, estou aqui, cuidado, você vai bater em mim, atenção. Às vezes buzina para mostrar que tem um buraco, às vezes buzina para fazer você ter atenção com alguma coisa. Então um carro sem buzina, eu em São Paulo, eu já deixei de atropelar uns 2 motoqueiros, graças a Deus, né? Imagina, padre mata motoqueiro, Deus me defenda, né? Ia ser uma manchete cruel, né? Por causa da buzina do motoqueiro. E o motoqueiro em São Paulo, ele buzina 15 vezes, né? Bi, 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 bi. Eu fui dormir com aquilo na cabeça, né? Mas a buzina é importante, não é? Assim como o alarme do carro é importante. Então, a ansiedade é o alarme, não é? Esse mecanismo, né, que a amígdala interpreta, que é a parte mais rudimentar do cérebro da gente, que há um perigo, né, e dá esse anúncio para o nosso cérebro bombear ali noradrenalina na suprarrenal, e a gente aumenta a glicose, a gente fica alerta, a gente entende que tem um perigo, a gente se ausenta de um lugar, por exemplo, se tiver uma cobra, né, se você não tem um mecanismo da ansiedade e do medo agindo em você, você pode pisar numa cobra e ser picado, você pode entrar na frente de um carro, porque você não tem esse sensor interno. Então a ansiedade, ela tem um papel muito importante, mas o que a gente analisa hoje é que, eu vou falar disso mais amanhã, vou falar disso também no domingo cedo, os outros pregadores também vão falar, né? Mas a gente percebe que esse mecanismo que é bom, que é natural, ele está apertado, porque é muito bom você ter uma buzina no carro, mas imagina uma buzina que nunca parasse. Igual a sua aliás, igual pessoas que falam bastante assim na sua cabeça, sem parar. Ué, por que vocês estão rindo? Não entendi. Sempre sobra para pobre da sogra, né, gente? Isso é injusto, isso não pode mais acontecer. Mas você sabia que isso é universal, até na China tem piada de sogra, então vocês não me acusem não, tá? Que isso é universal e milenar. Enfim, mas imagina uma buzina 24 horas, ou um alarme, né? Já aconteceu do lado da sua casa? Parece que só acontece quando eu estou estudando ou preparando homilia. Gente, no fundo da minha casa tem um cemitério, e alguém consegue deixar um carro atrás do cemitério que dispara o alarme. Eu não sei, é coisa do capiroto, né? Como diz o outro. Eu preparando a homilia, a hora que eu estou chegando no ponto, assim, que às vezes você tem que estudar bem para você falar alguma coisa, né? E fica aquele é horrível. Quem nunca passou por isso, né? Então, a ansiedade transtormática, né? O processo ansiogênico tóxico é quando a buzina interior da ansiedade ela fica disparada. E a gente não consegue controlar, isso vai prejudicando a nossa vida. Então é sobre isso que a gente vai falar. E eu vou te fazer uma pergunta: por que a gente está vivendo essa avalanche de ansiedade? Porque veja bem, hoje eu ouvi um psiquiatra falando, eu tenho um amigo psiquiatra que é fantástico e que trabalha muito com esse tema, né? E ele dizia, porque não é uma pessoa ou outra que ele está atendendo no consultório com ansiedade, são famílias, são, sabe, times e times de futebol, para fazer a analogia, né? Muita gente com essa ansiedade ruim. Por que a gente está vivendo isso como sociedade? O que será que tem de errado no nosso modo de vida? Ou será que é normal ter esse tanto de gente com ansiedade? Será que é normal ter tanta gente com transtorno? Os transtornos básicos da ansiedade, né? Tem gente com transtorno de pânico, gente com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, gente com TOC, que já está sendo estudada à parte quase, né? Fora dos transtornos de ansiedade, as fobias específicas, fobia ou ansiedade social. Por que tem tanta gente? Será que está legal o jeito que a gente está vivendo? Será que a gente precisa mudar alguma coisa? Será que é por aí mesmo? A gente está certo do jeito que a gente está? Nós estamos no caminho certo? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque no Evangelho Jesus está falando o seguinte: observa e interprete os sinais dos tempos. Interprete o que está acontecendo. É por aí mesmo, gente? Esses dias um padre nem me mandou um vídeo falando de crianças viciadas no celular, né? E tinha um bebê assim, devia ter uns 3 anos, quase bebê, né? Que ele dormiu e no sono ficava assim, ó. Igual muita gente aqui já na missa já está assim, né? Querendo tirar a tela do padre, mas não sai, né? O padre está aqui na tua frente. Só se estiver assistindo pela televisão ou pela live aqui do Instagram, né? Mas você vê, será que o nosso jeito de viver está certo? É por aí que a gente tem que viver? Eu não estou dizendo para a gente retroceder e retroagir, que tem que jogar celular fora. Não, o celular é uma bênção. A rede social é uma bênção. Só que será que a gente está usando do jeito certo? Uma bênção assim, né? Vou explicar com calma.
Será que a gente está usando do jeito certo que a gente tem? Por que a gente está tão ansioso? Por que a gente está tão preso nesse mar de ansiedade? Está aqui o livro que dá tema a esse acampamento, A Libertação da Mente Ansiosa, que eu lancei pela editora Canção Nova. Nesse livro eu defendi justamente esse pensamento, a libertação da mente ansiosa. É que nós precisamos, a passagem bíblica que eu usei, foi a passagem, eu vou falar bastante dessa passagem no acampamento, que é Romanos 12:2, que diz o seguinte, presta atenção: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar, de julgar e de agir. Não vos conformeis com esse mundo. O que é conformar? Quem aqui das senhoras que estão aqui, dos senhores também já fez um bolo? Levanta a mão. Os adolescentes acham que bolo só vem de padaria, mas se faz em casa também, tá? A avó faz, a mãe, né? O que você faz para você fazer um bolo? Você coloca ele em uma forma, e o bolo se conforma à forma, né? Se a sua forma tiver uma forma de um peixe, o que eu acho bem difícil, o bolo vai ter a forma de um peixe, assim sucessivamente. Então, quando a palavra diz, não vos conformeis com esse mundo, está querendo dizer assim, não assuma a forma desse mundo, não assuma o molde desse mundo. Não se conforme, o prefixo com mais formar, não tome essa forma. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Nós precisamos interpretar os sinais dos tempos. Porque o que Jesus está falando no Evangelho? Presta atenção, Jesus disse, olha, vocês são muito hipócritas. Vocês sabem interpretar os sinais dos tempos. Porque naquela época, até algumas pessoas mais antigas, né, têm esse costume, não sei, a gente já perdeu essa sagacidade, mas eles olhavam, por exemplo, para o jeito que o vento vinha, falava, vai chover amanhã, né? Eu fiz esses dias olhando para o vento também, mas tinha o celular na mão, né? Falei, vai chover amanhã, né? Não tem, a minha avó, meu avô conseguia. Vai chover amanhã. A pessoa olhava para o outro e falava, aquele lá está com tal doença. Ou seja, Jesus está falando, vocês são muito espertos. Vocês sabem interpretar o tempo, vocês sabem ganhar dinheiro, vocês sabem muita coisa sobre coisas que não são essenciais nem eternas. Mas vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos. Vocês não sabem interpretar o que está acontecendo. Vocês não sabem interpretar quem está diante de vocês. Sou eu. Então Jesus está chamando a sua atenção, a minha atenção, e dizendo, para. Observa a sua vida. Observa o que está acontecendo na sua vida. Observa o que está acontecendo ao seu redor e interpreta isso a partir de Deus. A partir de Deus. É isso que eu escrevi aqui nesse livro, porque esse livro fala de transformar a mentalidade. Isso é a palavra do grego metanoia, né? Metá do grego quer dizer expandir, e noia quer dizer o pensamento, a mentalidade, a compreensão. Expanda a sua compreensão, expanda o seu pensamento, expanda a sua maneira de compreender o que está acontecendo. Porque é como se todo mundo estivesse num trem, caindo num buraco, num desfiladeiro, e você está lá achando que está bonitão ainda, fazendo selfie na janela. É preciso interpretar. Jesus está falando que a gente precisa perceber e interpretar. E veja bem, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1788, ensina o seguinte, falando sobre essa passagem sobre os sinais dos tempos. Presta atenção. O ser humano precisa se esforçar para interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos. Precisa se esforçar para interpretar os dados da experiência, o que ele está vivendo, o que está acontecendo ao redor dele, e os sinais dos tempos, usando a virtude da prudência. Repita depois do padre, a virtude da prudência. Usando os conselhos de pessoas sensatas. Repita depois do padre, conselhos de pessoas sensatas. E usando a ajuda do Espírito Santo e dos seus dons. Repita depois do padre, a ajuda do Espírito Santo e dos seus dons. Número 1788 do Catecismo da Igreja. Veja bem, o Catecismo está nos ensinando o que você precisa fazer para perceber e interpretar. Porque não adianta você sair vivendo de qualquer jeito.
Você tem que perceber e interpretar. Você precisa dessas 3 coisas: virtude da prudência, eu vou explicar o que cada uma quer dizer, conselhos de pessoas sensatas e a ajuda do Espírito Santo e dos seus dons. Porque você não pode sair vivendo como se tudo estivesse bem, se você está com uma ansiedade que você não consegue controlar, se você não dorme direito, se você está sobrecarregado. Não está bom. Você não está vivendo do jeito certo. Nós não estamos caminhando para o lugar certo. E é preciso perceber e interpretar à luz de Deus. Porque veja bem, gente, veja bem, a cada momento que você pega o seu celular, tem um robô do algoritmo estudando você, estudando a forma de fazer você ficar mais tempo na internet, estudando uma forma de estimular mais o seu cérebro, para você gastar mais tempo ali, porque você é o capital para essas empresas. Quanto mais tempo você está lá assistindo aquele vídeo, mais eles estão ganhando dinheiro. Eles estão estudando uma maneira de deixar você mais ansioso, porque existem pesquisas que comprovam que uma pessoa ansiosa compra muito mais e muito mais sem pensar. Não precisa concordar. Por que você está assim? Padre, diga a minha fatura desse mês, né? Mas é comprovado cientificamente, uma pessoa ansiosa, ela pensa menos, ela compra mais. Os melhores consumidores são os ansiosos. E diga-se de passagem que muitas vezes eles descarregam a ansiedade na compra, comprando o que não precisa, comendo a mais. Então existe um mundo te estudando para te tornar ansioso, porque o ansioso e o doente são os que mais fazem a economia girar, infelizmente. Veja o tamanho das indústrias farmacêuticas, veja o lobby. Tanta gente comprando remédio que não precisa. Eu nem vou entrar nesse ponto hoje, porque não é esse o assunto. Mas está pano para manga. E Jesus está dizendo, perceba, interprete. Por que a gente está tão ansioso? Porque a gente, nunca na história existiu uma geração, uma civilização que inventou tantas necessidades como a nossa. Tantas necessidades. Pergunta para sua avó, ela nem sabia que existia cílio postiço, minha filha. Cílios postiço. Agora você tem que ter cílios postiços, você tem que ter uma unha que fica maior, você tem que pendurar um rabo de cavalo no teu cabelo, para o cabelo chegar quase na bunda. Você tem que malhar, você tem que turbinar, aí o airbag duplo. Você tem que, é tanta coisa que você tem que fazer. Você tem. Quem disse que você tem? Será que você tem tanto assim? Será que você precisa de tanta coisa? Será que você precisa fazer tanto? Será que você precisa mostrar tanto? Será que você precisa estar nesse trem até quando? Como eu disse, existem robôs nos estudando, gente. Nos estudando para nos bestializar. Veja bem, o que mais rola nos videozinhos aí do TikTok da vida hoje em dia é mulher seminua, é mulher de biquíni, sabe? É coisinha para não fazer você pensar. As pessoas não pensam mais, elas estão sendo definidas pela parte mais rasa do seu ser. Não tem intelectualidade, só ouve música que só tem batida, só tem ritmo, não tem harmonia, não tem melodia, só música que só fala de sexo, que simula uma relação sexual. Será que o ser humano é só isso, é só animal? Não tem, será que é só instinto? Será que não tem alma? Será que não pode pensar? Será que não pode admirar uma boa música, ler uma boa literatura, mas tem que ficar só vendo videozinho de obscenidade? É esse mundo que está deixando você ansioso. E Jesus está dizendo, percebe e interpreta. Percebe o que está acontecendo ao seu redor. Percebe o que está te deixando ansioso. Percebe o que está mexendo com a sua mente. Que está alterando o seu padrão do seu sono. Está acelerando você. E interpreta. E voltando à citação do catecismo. Nós precisamos interpretar. Primeira coisa, usando a virtude da prudência. 1788 do Catecismo. O que é a virtude da prudência? Ensinava Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. A virtude da prudência é a capacidade de interpretar o que acontece, percebendo o mal a evitar e o bem a fazer. É ter uma consciência bem formada por Deus, pautada na palavra de Deus, na doutrina da igreja, na escritura, e a partir da sua consciência bem formada, você vai entender o mal a evitar e o bem a fazer em cada circunstância. Em cada circunstância, se você analisa com a virtude da prudência cardeal da prudência, é uma virtude cristã, você vai interpretar cada situação, o que você precisa fazer, o mal a evitar e o bem a fazer. Em cada situação tem um mal a evitar e um bem a fazer.
Por exemplo, e isso tem tudo a ver com ansiedade. Porque, vou dizer para você, a maioria dos transtornos de ansiedade, dizia esse psiquiatra que eu falei para vocês, o qual eu ouvia essa tarde, a maioria dos transtornos de ansiedade não tem a ver só com genética, tá? Mas tem a ver com comportamento, ou seja, coisas que estão no nosso controle. Alguns transtornos, óbvio, são associados a distúrbios, desequilíbrios, né, neuronais e outras coisas mais assim, que são doenças mesmo, né? Mas é pouquíssimo. A maioria está associada a comportamento, a ritmo de vida, a estilo de vida, a escolhas. Estou falando da virtude da prudência. Por exemplo, esses dias uma pessoa falou para mim, um médico, disse para mim: olha, padre, saindo da residência ali, sabe, que nem padre novo, né, quer celebrar 20 missas por dia, o médico queria fazer tudo. Padre, apareceu um terreno para eu comprar ali. Estava custando só 15 mil, padre. E eu só vou ter que fazer mais uma noite de plantão uma semana durante um ano, mas, só 15 mil, mas um terreno. E eu perguntei: quantas noites de plantão você faz? Ele falou: eu já faço 4. Você é casado? Sou, tenho um filho pequeno. Então não vai custar só 15 mil, vai custar muitas noites fora de casa, e no outro dia você vai para o hospital, você não vai conseguir dormir, vai custar falta de convivência com a sua esposa, vai custar falta de convivência com o seu filho, vai custar humor, e vai custar talvez a sua saúde. Não custa só 15 mil. Aí ele parou, pensou e falou: padre, você tem razão. Mas às vezes eu vou comprar porque eu preciso. Não, a conta está errada. Não custa só 15 mil. Custa mais uma noite sem dormir. Para quem já está no limite, gente. Porque 4 noites sem dormir na semana, já estava no limite. Se fosse só uma noite, ainda bem. Ainda vai, aliás. Mesmo assim já é difícil, né? Então, a virtude da prudência te faz analisar o que tem diante de você. Por exemplo, ai, padre, eu tenho uma dificuldade de dormir que eu fico ansioso. Aí a pessoa, 8 da noite, começa a assistir série. Qual é o tema da série? Guerra no Afeganistão. Aí não sei porque eu não pego no sono, padre. Como que acabou o último capítulo? Ai, cortaram a cabeça lá do sheik. Eu dormi vendo aquele sangue jorrando. Ai, que lindo, bons sonhos, infeliz. Será que aquilo lá é a hora de assistir? Tudo bem, padre, eu quero um entretenimento. Se você gosta de assistir coisa com emoção assim, né? 5 cabeças rolando ao mesmo tempo, paciência. Mas será que 8 da noite? Eu não assistiria, mas tudo bem. Não vou nem entrar no mérito moral. Mas será que 8, 9, 10 da noite é hora de assistir isso? Será que 10 da noite é hora de você começar a ver aquele monte de videozinho? Ai, mas a minha amiga, ela colocou cílio postiço, eu não. Ah, ela está sarada ou não? Sarada nada, está murchando a barriga, fez uma pose, colocou um efeito. Sabe? Hoje em dia tem efeito até para colocar silicone na hora ali, né? A pessoa fica turbinada. E você lá vendo. Será que é hora? Será que você precisa marcar tanto compromisso assim, um do lado do outro? Um em cima do outro? Esse psiquiatra que eu estava ouvindo dizia do benefício de, no meio do seu dia, você ter assim 15 minutos livre. Por exemplo, se você está fazendo alguma coisa e tem um compromisso, se você não marca uma coisa em cima da outra e consegue ter 15 minutos, o seu cérebro já não interpreta que você tem que estar correndo e que está faltando algo. Simples, 15 minutos. Ou não sair correndo, atropelando as coisas, ter mais organização, sair antes. Para não ficar aquela afobação, eu estou atrasado e passa por cima do meio-fio, passa sinal vermelho. E fala, eu nunca consigo chegar. Não consegue porque é indisciplinado. Tudo isso vai cobrando o preço da ansiedade na sua mente. Por quê? Porque está faltando prudência. Analisar o bem a fazer e o mal a evitar em cada situação. Porque veja bem, um transtorno de ansiedade é fruto de muitas pequenas escolhas mal feitas. É o que você come. Eu vou falar sobre isso amanhã e depois. Vou aprofundar mais isso. É o que você assiste. É a maneira como você lida com o seu celular. Então Jesus está dizendo, interpreta com a prudência. Você precisa de prudência para interpretar cada coisa. Depois Jesus fala, conselho de pessoas, o catecismo fala, conselho de pessoas sensatas. Escuta quem já saiu desse trem em movimento, que está caindo o desfiladeiro. Escuta a igreja, escuta os santos, escuta os monges, os padres do deserto. Eu sempre gosto de tempos em tempos, vou fazer isso essa semana, se Deus quiser,
que eu vim um pouquinho antes o período anual de descanso acabar. Vou ter mais alguns dias durante essa semana para completar, né, o período anual de descanso, que aí fora o pessoal fala férias, é a mesma coisa. Aqui a gente fala período anual de descanso. Chique, né? Vou para o mosteiro e vou ficar 2, 3 dias em silêncio, no meio do mato. Que maravilha, gente. O que mais me atrai no mosteiro, claro que é um ambiente maravilhoso de oração, mas que o celular não pega. Fico tão feliz. Claro que dá um desespero, a hora que eu vejo que não tem torre, né, começa a tremer assim, brincadeira. Não está nesse nível, o padre não está nesse nível, né? Estou brincando. Mas que maravilha você poder ficar assim, né? Eu sei que nem todo mundo pode, mas está lá, ver a vida dos monges. Eu conversei esses dias com um monge que vive, né, recluso ali, um monge alemão que está ali há muito tempo. Tão bonito ouvir essas pessoas, elas estão em outra dimensão. Elas não estão nessa loucura desse mundo de ter que pravar, de ter que fazer, de ter que ser, e ter que... Eu sei que a gente precisa de muita coisa, eu não quero ser demagógico, mas a gente sobrecarrega, né, a gente mesmo. Escuta as pessoas sensatas, escuta os santos. Leia o que os santos dizem sobre a ansiedade. Amanhã eu vou trazer muito frases de santos, pensamentos de santos, sobretudo de São Padre Pio, Santo Afonso Maria de Ligório, também Santa Benedita da Cruz, sobre a ansiedade. Amanhã na missa, domingo também vou trazer. Escute as pessoas sensatas. Depois o catecismo continua. Busque a ajuda do Espírito Santo para interpretar os sinais dos tempos, para interpretar o que está acontecendo, para interpretar a sua vida, interpretar o surto de ansiedade que a gente está vivendo, interpretar as escolhas que você tem feito. E veja bem, a gente precisa interpretar a nossa sociedade. Se eu pudesse, e eu ouvi também profissionais da saúde da área dizendo a mesma coisa, se eu pudesse escolher uma palavra para definir a sociedade hoje, a verdade eu escolheria não uma, 2 palavras para definir a sociedade de hoje, seriam as seguintes. E muitos especialistas, psiquiatras que estudam isso também têm falado isso. Eu escolheria a palavra sobrecarga e cansaço. Nós somos a sociedade da sobrecarga, gente, e do cansaço. E sobretudo a sobrecarga da mente. Como eu disse, tem robôs te estudando para sobrecarregarem a sua mente, para te entorpecer, para te desviar da quietude da alma, onde Deus fala. Muita gente não escuta Deus porque a cabeça não para. Sabe, a gente precisa perceber que de fato nós estamos na sociedade da sobrecarga. E essa sobrecarga, gente, faz muito mal. Há muito mal para a gente. Você não tem noção. Essa sobrecarga, como eu disse, sobretudo na mente, que é uma sobrecarga também de informação. É uma sobrecarga porque nesse mundo a gente está aprendendo que bom é quem produz. Você pode ver, o que mais tem na internet é curso de alta performance. Tem alta performance. Seja uma cabeleireira de alta performance. Corte 207 cabelos por minuto. Não é demais, né? Seja não sei o que de alta performance. Você precisa ser de alta performance, tá? Muita alta performance. Vamos lá, todo mundo vai conseguir. Todo mundo vai... Não vai. Hoje em dia, a palavra limitado é um xingamento. Fulano é um limitado, você já ouviu isso? Mas limitado não é um xingamento. Deus criou limites e eu e você somos limitados. E todas as vezes que nós ultrapassamos os limites da nossa mente, do nosso corpo, das nossas capacidades, nós vamos pagar um alto preço. Deus criou limites, ser limitado não é um xingamento. E todas as vezes que em nome da alta performance, do fazer, do conectar, do ver o que está acontecendo, do seguir muito vídeo, do estar sempre conectado, que você ultrapassa o seu limite, você vai pagar um grande preço. Eu dizia no aprofundamento sobre a ansiedade também, que eu conduzi aqui pela Canção Nova esse ano, que infelizmente as pessoas hoje falam assim, olha, eu tenho que ganhar tempo. Quando eu estou escovando o dente, eu estou vendo vídeo. Estou fazendo outras coisas que se faz no banheiro, estou ouvindo vídeo. Estou ali ouvindo vídeo, eu tenho que ganhar tempo. Será que você está ganhando tempo? Será que você está ganhando tempo mesmo? Será que a sua cabeça não pode ter nem 20 minutos no dia para só pensar? Será que o seu cérebro não pode simplesmente realizar o ofício de pensar? Porque com tanta informação, a hora que você deita à noite, sua cabeça não consegue. E você vai dormir mal. Porque é muita coisa, o seu cérebro precisa de tempo para processar tudo que foi recebido durante o dia. Faz a experiência, eu dizia isso no aprofundamento, de uma tarde, tirar uma tarde e fazer uma caminhada.
Sem celular, quando você puder. Eu sei que nem todo mundo pode, às vezes tem criança pequena. Mas quando você puder, deixa com o marido, com a sogra, com a tia, e vai fazer uma caminhada. Sem nada na mão, sem celular. Você vai ver que a hora que você for caminhando vai começar a vir na sua mente ideias de coisas que você nem tinha pensado, para você fazer na sua casa, para você melhorar, projetos lá para o trabalho, inspirações. Gente, os livros, eu já escrevi 8 livros. Quase todos os livros, as inspirações vieram quando eu estava fazendo caminhada. Sem nada na mão. Eu vou escrever um livro sobre isso. E Deus foi falando no meu coração. E nem só Deus, eu fui dando espaço para minha cabeça pensar, processar. Faz a experiência de fazer uma caminhada. Você vai ver que a sua cabeça vai trazer coisas e você vai pensar tudo o que aconteceu, você vai pensar que a sua vizinha te disse, você vai pensar o que seu marido não lavou a louça de novo, você vai pensar o que aconteceu, que você tem que fazer isso com o cachorro para levar lá para arrumar, para parar o pelo. Você vai pensar, a sua cabeça vai colocando as coisas no lugar. Ela precisa desse tempo. Então interpreta, sai desse trem em movimento. E começa a viver uma vida diferente. Você precisa dar mais tempo para a sua mente e para Deus. Porque veja bem, eu vou falar muito sobre isso também. Não existe libertação da ansiedade, de fato, enquanto Deus não for o centro da nossa vida. Porque o processo de libertação da depressão, da ansiedade, também está ligado a um processo de conversão, tá? E às vezes quando eu falo libertação, pode ser a extinção total dos sintomas, ou pode ser uma compreensão de como eles se manifestam e uma sabedoria de conviver com eles enquanto eles estão aí, porque talvez eles perdurem por um tempo na sua mente, na sua vida. Mas é a sabedoria de carregar a cruz daqueles sintomas, daquela enfermidade, sem desanimar, entendendo como que eu tenho que carregar aquela cruz. Ou seja, se Deus não for o centro, não tem libertação. Então a cura está associada à conversão. Jesus está dizendo, no Evangelho ele disse, olha, resolve as pendências enquanto você está a caminho, para quando chegar diante do magistrado, você não ser condenado. Esse Evangelho é uma metáfora do juízo final, do juízo particular, depois da nossa morte também. Ou seja, nós estamos caminhando ao longo da vida, e a gente precisa zerar as pendências, ou seja, eliminar pecados, perdoar, se converter, para que quando nós estivermos diante do magistrado que é Deus, quando nós formos julgados pelo magistrado, nós não sermos jogados onde haverá choro e ranger de dentes. É uma metáfora também do juízo. Então a gente precisa se converter. A gente precisa, de fato, assumir a mentalidade de Deus, a forma de Deus e não a forma do mundo. Renovar a maneira de pensar, pensando a partir do Evangelho. Enfim, vamos ficar em pé? Diga para quem está do seu lado, respira fundo. Diga para ele, só está começando. Deus tem muito preparado para você. O Orlando vai nos ajudar a cantar. Depois nós vamos rezar juntos, mais uma vez também, entregando a nossa mente ao Espírito Santo. Pega os seus braços. Vamos pedir ao Senhor que venha nos conduzir com o seu Espírito. Espírito, cante isso. Espírito Santo de Deus. Santo de Deus. Se aqui você em casa, cante. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Peça, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar, meu sentir, o meu agir, o meu agir. Peça, Espírito
Espírito Santo de Deus. Solte a voz, Espírito, cante. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. E com as suas palavras agora, peça o Espírito Santo, filho, filha, que venha sobre você, que venha te batizar, que venha te ungir, que venha te ajudar. Nós lemos no catecismo que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, dos seus dons, para interpretar, para perceber e para interpretar, para discernir os sinais dos tempos. Então levanta os seus braços, solta a sua voz, até mesmo se você não tem o hábito de rezar assim, levanta os seus braços, solta a sua voz e vai pedindo: vem Espírito Santo sobre mim, vem me batizar, vem me encher, vem me libertar, vem libertar minha mente ansiosa. Eu peço, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre esse lugar, vem sobre quem está em casa, Espírito Santo. Vem nos batizar nesse momento e nos encher. Vem, Espírito Santo, nos ajudar a perceber, a interpretar os sinais dos tempos, o que está acontecendo na nossa vida, ao nosso redor. Vem, Espírito Santo, e nos dê discernimento. Vem, Espírito Santo, e coloca pessoas sensatas no nosso caminho para nos ajudar. Que nós ouçamos a voz dos santos, que nós ouçamos a voz dos doutores da igreja. Vem, Espírito Santo, nos dá a virtude da prudência. Vem formar nossa consciência. Vem, Espírito Santo, nos ajudar. Vem, desacelera a nossa mente de todo excesso de estímulo. Desintoxica, Espírito Santo, a nossa mente, os nossos sentidos do excesso de estímulo. Vem, Espírito Santo, nos encher. Sozinhos nós não conseguimos. Vem e batiza quem está aqui agora, Espírito Santo. Batiza quem está em casa, Espírito Santo. Liberta-nos da ansiedade tóxica, excessiva. Liberta-nos também da desesperança, do desânimo, porque muitas vezes talvez lutamos contra a ansiedade e não conseguimos vencer, e hoje desanimamos. Vem, Espírito Santo, e batiza-nos, liberta-nos das correntes da ansiedade, liberta-nos da também distração espiritual. Muitas pessoas que não conseguem rezar, que não conseguem se concentrar. Vem, Espírito Santo, nos liberta da contaminação espiritual, também daquilo que é fruto de contato com o ocultismo, com falsas religiões. Nos liberta, Espírito Santo, em nome de Jesus, de tudo que tapa nosso ouvido da alma à voz de Deus, de tudo que barra a nossa imersão espiritual em Deus. Vem, Espírito Santo, batizar e encher quem está aqui, quem está em casa. Vem nos libertar de todo mal. Vem nos libertar da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Vem nos batiza, Espírito Santo. Vem nos encha. Vem nos libertar da hipocrisia desse mundo, da corrupção desse mundo. Vem, Espírito Santo, nós não queremos nos conformar a esse mundo. Nós queremos assumir a forma de Deus. Vem, nos batiza, nos encha, nos liberta, nos faz entender tudo o que está acontecendo. Nos tira desse trem em movimento, Espírito Santo. Nos coloca nos trilhos da vontade de Deus. Nos batiza, nos encha, nos dá intimidade com Deus. Que nesses dias aqui nós sejamos capazes de ouvir a Deus. Retira da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração os obstáculos para a ação de Deus, os obstáculos para que ouçamos a Deus, os pecados mortais, que nós busquemos confissão, que nós nos arrependamos, Espírito Santo, porque sem conversão não há libertação, não há cura, não há restauração. Vem controlar todo o meu ser, cantemos. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. O meu sentir. O meu sentir. E o meu agir. O meu agir. Eu sinto que o Espírito Santo nesse momento está tocando muitas pessoas que tinham perdido a esperança de lutar. Você aqui, você em casa, você tinha perdido a esperança. Você tinha dito para você mesmo, você vinha dizendo: eu tentei tantas vezes. Eu tentei tantas vezes e não consegui vencer essa ansiedade. Eu tentei tantas vezes e não consegui vencer essa depressão, esse medo.
Mas o Espírito Santo está te dizendo: agora é diferente, porque eu vou te conduzir. Agora é diferente, porque eu serei o teu mestre. Eu vou te mostrar quais são os comportamentos, quais são as coisas que você deve fazer, para que então eu faça o que só eu posso fazer. O Espírito Santo está libertando muitas pessoas desanimadas, que estavam desanimadas, que têm dormido mal. Uma pessoa que você sente que não tem jeito para você, o Senhor está dizendo: tem jeito sim. Pessoas que estavam sentindo uma profunda tristeza, uma pessoa que você saiu de um relacionamento há pouco tempo, no qual você descobriu uma traição, você chegou se sentindo um lixo, essa é a palavra, mas o Senhor está te curando e dizendo: eu te amo, eu nunca te traí, eu sou teu Deus, teu Pai, eu curo o seu coração nesse momento. Pessoas sendo libertas, pessoas que estavam sentindo uma sobrecarga profunda, está pesado para você, o Espírito Santo está agindo no seu coração, muita libertação na mente o Senhor já está realizando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está agindo poderosamente na nossa vida. Nós te louvamos, te agradecemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.